Olá para você que acompanha a programação da TV Unifev de Votuporanga, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos começando mais um programa Cidadania e hoje nós vamos falar sobre a inteligência emocional nas empresas. Nós vamos conversar com uma analista de negócios do Sebrae, também com a coordenadora dos cursos de administração de empresas e ciências contábeis da Unifev, e vamos ouvir uma entrevista feita com um empresário de Votuporanga sobre esse assunto. O programa está bem interessante, não saia daí porque o Cidadania já está no ar. Como dissemos na nossa fala anteriormente, hoje nós vamos tratar sobre a inteligência emocional nas empresas. Mas, afinal de contas, o que é essa inteligência emocional nas empresas? Quem vai responder isso pra gente e outras dúvidas é a Camila Brunassi, ela que é analista de negócios do Sebrae. Camila, primeiramente, obrigado por você ter aceito o nosso convite. Estar aqui com a gente hoje é uma honra pra gente ter você aqui como nossa entrevistada. Muito obrigado. Olá, Danilo. Muito obrigada pela oportunidade. E para a gente iniciar, a inteligência emocional é a capacidade de identificar o próprio sentimento e o sentimento dos outros também, de quem está ao nosso redor. Então, quando a gente fala da empresa, o sentimento dos funcionários, o sentimento dos clientes e utilizar esses sentimentos para motivar de forma positiva, com que você consiga gerir bem as emoções. Tudo isso ajuda muito nos relacionamentos e contribui também de forma positiva para os resultados da empresa. Tá certo. Bem, agora que você tirou essa dúvida nossa, para a gente poder saber do que se trata isso, eu gostaria que você falasse para a gente assim, mais detalhado, qual que é a importância da inteligência emocional nas empresas, Camila? Como que o equilíbrio pode ser a chave para lidar com esse objetivo e abordar aí a importância da inteligência, por favor? Eu falo que a maior importância da inteligência emocional é você conseguir conciliar o lado emoção e razão. Porque a razão das empresas existirem é o lucro. Só que se você não tem um clima amistoso na empresa, um clima que motive o funcionário a trabalhar assim com ânimo, com empenho, não é possível, você ter bons resultados. Então eu falo assim, você conseguir neutralizar as emoções negativas, aquelas emoções que muitas vezes produzem comportamentos destrutivos e também potencializar as emoções positivas, isso vai gerar ótimos resultados no dia a dia da empresa. Tá. Camila, a gente sabe que é difícil, a gente procura ao máximo, é claro, separar as emoções da nossa vida particular com a nossa vida dentro da empresa. Mas às vezes acontece, é claro, eu acho que isso já aconteceu com todos nós, de você estar com algum problema grave, familiar, ou de algum parente mais próximo. Como é que vocês, vamos dizer assim, orientam nesse sentido para que uma coisa não possa atrapalhar a outra? Você acha importante esse tipo de orientação também aí no Sebrae? Sim, extremamente importante. E aquela questão, acolher a pessoa que está com problema. Então, por exemplo, se é um funcionário que está com um problema na família, que está com um problema em casa, acolhe ele. Olha, eu sei que você não está bem, tô vendo que não está legal, mas também coloca que ele está num ambiente de trabalho. Fala assim, mas aqui o nosso objetivo hoje é esse. Faz o acolhimento, mas ajuda ele a separar o lado pessoal do profissional, apenas com direcionamento. Nós tivemos um feedback de uma cliente nossa que foi super bacana, que ela falou que ela trabalhava numa grande empresa. Ela chegou um dia pela manhã para trabalhar, estava devastada, mas só o fato do gerente dela chamar ela para a sala e fazer esse acolhimento, olha, eu sei que você não está bem, que está passando por uma situação difícil, mas hoje nós temos esse desafio. Ela falou, olha, eu vi que ele me enxergava, eu me senti acolhida. Esse depoimento dessa cliente
me mostrou a importância da empatia na inteligência emocional, né? De você se colocar no lugar do outro, mas como a gente está falando da empresa, também lembrar que a gente precisa separar os dois momentos, por mais que seja desafiador. E também né, ainda pegando um gancho naquilo que a gente falou, por mais que você queira, né, às vezes é difícil você estar separando isso, né? Afinal de contas, somos seres humanos, né, e não máquinas. Eu falo que é um desafio não só para o funcionário, mas também para o empresário, né? Quando a gente fala em micro e pequenas empresas, tem muitas empresas familiares. Então, assim, é muito importante a gente tentar minimamente separar a vida pessoal e a vida da empresa. E uma dica, quando tem algum problema, uma dificuldade, é sempre tratar o problema e não procurar culpado e não direcionar para a pessoa. Então, você trata sempre do problema, da dificuldade, mas não busca o culpado ou acusar ninguém. Isso tudo deixa a situação bem mais leve. Bem, você já falou pra gente, Camila, mas gostaria que você fizesse uma análise um pouquinho mais profunda em relação ao seguinte: como é que os empresários estão lidando com essas emoções, principalmente agora nessa época de pandemia, né? Onde muitas pessoas estão, às vezes, já saindo tristes de casa para trabalhar, ou com algum tipo de depressão, ou com algum problema que isso acaba, querendo ou não, interferir lá no ambiente de trabalho. É bacana isso que você falou, porque hoje eu falo assim, tá todo mundo mais ansioso, tá todo mundo mais apreensível, até porque já faz 2 anos que a gente está passando por um período de pandemia, né? E para auxiliar esse processo, a gente sempre fala dos 5 pilares da inteligência emocional de Daniel Goleman. Ele é um psicólogo renomado e que criou esses pilares que auxiliam, né, nortear essa parte de inteligência emocional. Então, o primeiro pilar para auxiliar os empresários nesse momento é conhecer as próprias emoções. Então, assim, quais as emoções, quais ações que desencadeiam essas emoções para você? O que você tem como resposta a esses estímulos? Esse é o primeiro ponto, é você se conhecer e conhecer as suas emoções. A partir do momento que o empresário se conhece, ele começa a controlar as emoções, porque como todo mundo, nós temos emoções extremamente positivas e tem emoções que não são tão legais, igual você falou, as pessoas já saem de casa às vezes desanimadas, chateadas. Então, para você ter o controle da emoção, você precisa se conhecer. Se você fala assim, bom, eu já não levantei bem, se eu não buscar algo que me motive, o meu dia não vai ser legal. Vai ser pesado, eu não vou conseguir render, porque assim, é nítida a diferença, o dia que você acorda animado e o dia que você acorda assim, nossa, mas de novo, né? Acorda desmotivado, é nítida a diferença no empresário. Então assim, o controle da emoção, você se conhece, consegue canalizar essa emoção para um sentimento positivo, e quando a gente fala do controle da emoção, a gente sempre fala da importância de ter atividades de autocuidado. Então, algo que você goste de fazer, algo que seja prazeroso, algo que te tire assim, só assim, nossa, algumas pessoas gostam de ler, outras de ver uma série, outras de pedalar, mas que você tenha esse autocuidado no seu dia a dia para auxiliar no teu controle emocional, né? Eu falo que a partir do controle das emoções, se você se reconhecer, se identificar, tem também a questão da automotivação. Não, é por isso que eu tô acordando mais cedo. Essa é minha meta, esse é meu objetivo, esse é meu sonho. Então, você ter metas e objetivos claros. O que eu desejo, qual que é meu sonho, quando eu vou realizar e o que eu tô fazendo para isso. Isso gera automotivação, que contribui para um pilar da inteligência emocional. Consequentemente, que ajuda muito na construção de um bom clima dentro da empresa, que a gente até já falou um pouquinho, é a empatia, né? Que é você escutar opiniões diferentes da sua, respeitando, sem preconceito, sem julgamento, que é o olhar com os olhos do outro. E isso tudo ajuda bastante no relacionamento interpessoal, a eu ter boas relações com o meu próximo. E quando eu falo de relacionamento interpessoal, falo assim, tudo na nossa vida tem relacionamento, na família, na empresa. E quando você vai para o âmbito da empresa,
você tem um relacionamento com os funcionários, com os fornecedores, com os clientes. E aí a gente vê, por que tem empresas que você chega, sabe quando o cliente vai para bater um papo, tomar um café? Eu tenho certeza que todo empresário tem alguém que fala assim, nossa, fulano vem aqui pelo menos uma vez por semana conversar. Mas é porque é um local agradável, é um local que tem um bom relacionamento entre as pessoas, que é gostoso de ficar, isso é contagiante, né? Com certeza, tá ok. Camila, nós já estamos chegando ao final desse primeiro bloco, mas eu gostaria rapidamente, por gentileza, você passasse aí dentro desse tema que a gente discutiu hoje, o seu recadinho aí, né, a sua mensagem para o pessoal que está assistindo, por favor, para a gente encerrar. Bacana. Eu gostaria de falar que assim, a gente sabe que todo mundo hoje está cercado de múltiplas tarefas. Eu falo que todo mundo tem um monte de obstáculo diário, tem meta, tem objetivo, tem reunião, tem família para lidar, tem empresa, tem decisões para tomar. Eu falo que a gente está sob pressão o tempo todo. Então, quando você consegue manter a inteligência emocional, que é você se conhecer, controlar as suas emoções, se motivar para aquilo que te impulsiona mesmo, para o teu sonho, para o teu objetivo, ter empatia com o próximo e se relacionar bem com os outros, isso tudo vai te ajudar a ter bons resultados, não só na empresa, mas também na vida pessoal. Com certeza. Camila, mais uma vez, obrigado por você ter aceito o nosso convite, por participar do programa de hoje. Fica aqui o meu abraço para você e toda a equipe do Sebrae e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a vocês. Muito obrigada pela oportunidade, viu, Danilo? Até uma próxima oportunidade. Tá certo. E nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com Cidadania para falar sobre inteligência emocional nas empresas. No segundo bloco, eu vou conversar com a professora Lilian Beraldo, ela que é coordenadora dos cursos de Administração de Empresas e também Ciências Contábeis da Unifev. A gente volta em instantes. Até já. Voltamos com o programa Cidadania. Hoje estamos falando sobre inteligência emocional nas empresas. Nesse segundo bloco, nós vamos conversar agora com a Lilian Beraldo, ela que é coordenadora dos cursos de Administração de Empresas e também de Ciências Contábeis da Unifev. Lilian, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra para a gente tê-la como convidada no programa Cidadania de hoje, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Bem, para a gente começar nosso bate-papo, Lilian, eu gostaria que você falasse para a gente o que você acha dessa inteligência emocional nas empresas, por favor. A inteligência emocional nas empresas é extremamente importante no sentido de que trabalha o relacionamento empresa e pessoas, né? E esse relacionamento ele é trabalhado de uma forma que a convivência das pessoas e os resultados, as entregas, eles sejam tratados juntamente com os sentimentos, com o bom relacionamento, com a produção e a satisfação da empresa e da pessoa de estar ali, né, e de trazer o melhor de si. Tá certo. E em tempos de pandemia, como é que você vê essa questão hoje, Lilian? Então, olha só, dentro da inteligência emocional, é preciso trabalhar habilidades como resiliência, empatia, colaboração e comunicação. Quando a gente fala da pandemia, né, esses 4 pilares, eles são a grande sustentação do nosso relacionamento, né, e do trabalho, tanto que a gente precisa ser resiliente nesse momento, né? O tanto que a gente precisou ser colaborativo, porque a gente passou por situações, está passando por situações muito atípicas dentro do trabalho, né? Às vezes, por 15 dias, as equipes ficaram desfalcadas de 1, 2, 3 colaboradores e por sua parte, as pessoas que ficaram, além de precisar ser solidárias com aqueles que estavam passando por estão passando por momentos difíceis, seja com a doença, com os familiares, o trabalho precisou ser mantido, né? Então, esses pilares, né,
essa necessidade da resiliência, de ter a empatia com o colega, de colaborar e pensar na entrega do trabalho foi extremamente importante. E mais do que nunca, o quarto pilar, que é a comunicação, se fez muito mais presente, né? Porque a gente passou a trabalhar parte presencial, parte home, essa comunicação ela teve que ser estreitada e ela passou a ser mais objetiva ainda, né? Entendo que durante a pandemia a inteligência emocional ela precisou ser muito mais aflorada e fez toda a diferença para as empresas, né? No bloco anterior eu estava conversando com a Camila, ela que é analista de negócio do Sebrae, e ela também falou sobre essa questão, né, da pandemia, porque a gente sabe, né, Lilian, que muitas pessoas hoje acabam saindo às vezes para o trabalho já desanimado, desmotivado, por conta desse isolamento, por conta de todas as restrições, apesar de agora a gente tem muito mais coisas liberadas, mas você não pode fazer uma festa, você não pode ir numa festa, uma danceteria, por exemplo, enfim, se reunir com os amigos como era antes da pandemia. Então isso, querendo ou não, apesar que a gente sabe que a gente tem que separar a nossa vida pessoal da nossa vida profissional, mas é complicado, né, Lilian? Hoje em dia tá separando isso aí 100% no trabalho também, né? Isso, a gente precisa ter aptidão para lidar com os próprios sentimentos, porque, como você disse, nós já estamos há mais de 1 ano e meio nessa situação em que possuem restrições. Quando a gente vê que tudo começa a ser liberado, né, a gente, lógico, que tem vontade de sair, de se divertir, de chamar o nosso colega de trabalho que esteve, né, conosco durante esse período e que por muitas vezes foi com ele que a gente dividiu toda essa angústia, esse medo, né? Mas aí entra a aptidão de lidar com os próprios sentimentos, né? De entender qual é o momento certo e principalmente em relação ao trabalho, né? A ter esse autocontrole dos nossos sentimentos no sentido de colaborar com o colega, entender a angústia dele, conseguir motivá-lo em relação ao trabalho e conseguir estar motivado também em relação a isso, né? Eu entendo que essa volta progressiva, ela é muito, muito difícil, porque nós todos tínhamos a impressão de que, da mesma forma que a gente dormiu tudo bem e acordou no meio de uma pandemia cheio de restrição, que a gente ia dormir uma noite e acordar no outro dia, tirar a máscara, sair à rua, chamar todo mundo para tomar um chopinho no final do trabalho, comer alguma coisa, combinar uma janta, um aniversário, né? E a gente se vê diante de uma volta em que a restrição, ela vem também junto com a nossa responsabilidade, porque a gente não deixou de ter pandemia, né? Então, quando a gente cuida e se preocupa, né, a gente está zelando por nós, pela nossa família, pelo nosso colega do trabalho, pela empresa, pela continuidade do trabalho, né? Lilian, como nós dissemos anteriormente, você é coordenadora dos cursos de administração de empresas e também de ciências contábeis da Unifev. Essa questão aí da inteligência emocional nas empresas é um assunto colocado aí nas suas aulas? Sim, esse assunto é tratado nos 2 cursos, durante todo o curso, né, de forma transversal. Então, a inteligência emocional, ela é colocada durante todo o curso. Por quê? Né, isso é tratado em todas as disciplinas, justamente porque os profissionais que a gente forma, tanto o administrador quanto o contador, ele precisa dessa relação interpessoal, né? Ele precisa saber lidar com o seu emocional e também lidar com o emocional dos demais profissionais, justamente porque ele precisa da informação, do empenho, do resultado, né, da sua equipe, para que o seu trabalho tenha um resultado positivo, né? Então,
forma de estar, né, de se relacionar bem no trabalho, ela precisa estar muito bem trabalhada no aluno durante a graduação, para que quando presente no mercado de trabalho, ele consiga desenvolver muito bem isso a seu favor e a favor do resultado da empresa, né? Então, quando a gente fala na inteligência emocional da empresa, a gente está falando na relação interpessoal que acontece com toda a equipe, que gera o resultado para a empresa. Então, o aluno, ele, desde lá do primeiro ano, né, com as disciplinas de base até as disciplinas finais, tanto na ADM quanto na Contábeis, ele vem trabalhando a sua inteligência emocional. E como é que você analisa essa questão emocional pós-pandemia? A gente vai ficar ainda nesse clima, às vezes, um pouco, vamos dizer assim, como muitas pessoas, né, que a gente citou, às vezes vão trabalhar desanimados ou estão numa situação de depressão porque ficaram muito isolados. Você acha que para a gente, entre aspas, aí, voltar ao normal vai demorar um pouco após essa pandemia? Olha, eu acho que o normal de tudo, a gente não volta nunca mais, né? E muito bem falado por você essa questão da depressão, né? A gente tem muitas pessoas que perderam familiares, que perderam amigos, né? Que perderam pessoas muito próximas, inclusive equipes que foram desfalcadas, né? Por conta da pandemia, seja por conta da doença em específico, também pela questão financeira, né? Então, assim, entendo que esse equilíbrio emocional, mais do que nunca, agora ele tem que perdurar, né? Essa situação da gente entender o outro, se colocar no lugar do outro e tá com a nossa cabeça preparada para manter esse relacionamento é extremamente importante, né? E quando a gente fala do equilíbrio, a gente pensa também na questão daquilo que foi gerado, mas a gente não pode esquecer que muitas pessoas ficaram por muito tempo de home office, e voltar agora a ir ao mercado, a voltar para o trabalho, porque muitos passaram aí praticamente 1 ano e meio ficando em casa, e essa pessoa agora tem que ir para o mercado e conviver com isso, né? Entender que ela tem riscos, porque quando a gente fica em casa a gente corre menos risco. Tá ok. Então, acho que mais do que nunca a gente tem que estar preparado e ajudar o nosso colega. Tá certo. Ô Lilian, infelizmente nosso tempo já chegou ao fim, mas fica aqui já o nosso convite para uma próxima oportunidade. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite de hoje. Foi um prazer tê-la como nossa convidada. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Ok, obrigado, um grande abraço para você. Para vocês também. Bem, e ainda falando sobre a questão da inteligência emocional nas empresas, nós gravamos uma entrevista com o empresário Sérgio Braga, ele que é empresário do setor moveleiro, e ele falou para a gente também sobre essa questão. Vamos assistir esse vídeo. Bom, eu sou o Sérgio Braga, sou de família tradicional no ramo moveleiro aqui de Votuporanga, sou empresário da indústria moveleira e também sou diretor da IRVO e do Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Votuporanga e região. Danilo, sem dúvida nenhuma, este é um tema importantíssimo, né, para os dias atuais, principalmente devido à pandemia, né, que recolocou toda uma nova ordem mundial, né? E a questão da inteligência emocional passa por uma das competências do futuro. As empresas que não estimular, que não visar desenvolver técnicas para que as pessoas aprendam a administrar suas emoções, possivelmente não terão sucesso no futuro. Olha, na nossa empresa a gente já está buscando algumas técnicas para valorizar, para tentar incentivar o desenvolvimento desta competência, desta habilidade, que é o domínio das suas emoções. Quais as organizações que vão se projetar para o futuro? Que tipo de organização terá uma vida perene para o futuro? Exatamente as organizações que atentarem com essa questão das habilidades comportamentais. E entre as habilidades comportamentais, além de ensino contínuo,
busca de inovação constante, tem a inteligência emocional. Portanto, trata-se de um tema importantíssimo e que as organizações que não fizerem esse debate, que não se atentarem para essa questão do desenvolvimento das habilidades emocionais de seus trabalhadores, de seus colaboradores, dificilmente terá um time forte, coeso, hábil e flexível. Bem, vimos aí então a entrevista com o empresário Sérgio Braga sobre a questão da inteligência emocional nas empresas. No segundo bloco nós conversamos com a Aline Beraldo, ela que é coordenadora dos cursos de Ciências Contábeis e também do curso de Administração de Empresas da Unifev. No primeiro bloco nós conversamos com a Camila Brunaschi, que é analista de negócios do Sebrae. Para você que esteve com a gente, obrigado pela sua companhia. Até semana que vem com mais um tema do seu interesse aqui no Cidadania. Até lá!